Olá a todos e a todas. Hoje nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre ética na filosofia antiga, mais especialmente naquela filosofia que a gente chama de filosofia helenística, ou filosofias helenísticas, as diferentes escolas da filosofia helenística. Rapidamente, a filosofia helenística é um momento da filosofia, né, em que o pensamento filosófico que surge lá na Grécia se expande para outras regiões, principalmente pela influência do domínio do Império Macedônico sobre diversas regiões ali do Mediterrâneo. A gente vai ver um pouco sobre essa questão da ética e a busca pela vida boa, pelo bem viver, né? Em três correntes dessas filosofias helenísticas: no cinismo, no estoicismo e no epicurismo. Vamos começar pelo cinismo. O cinismo tem dois grandes nomes conhecidos dessa corrente filosófica, que é Antístenes e Diógenes. Mais precisamente o Diógenes, que é uma figura lendária dessa filosofia. Para o cinismo, a busca pela felicidade, ou seja, essa busca pela vida ética, essa vida plena, essa vida bem vivida, né, sempre a busca pela virtude. Né? E em que consiste essa virtude para o cinismo, para os pensadores dessa filosofia que a gente chama de cinismo? A virtude é o desprezo pelas comodidades, pelas riquezas, pelos prazeres, o desprezo ou desconsiderar tudo aquilo que é uma convenção humana, uma convenção social. Quanto mais próximo da natureza o homem se encontrar, mais próximo da felicidade ele vai estar. Então, o cinismo ele vai defender essa ideia de que a felicidade está nessa vida em harmonia com a natureza e com os instintos humanos. Uma palavra que é muito importante para a gente entender a filosofia, né, essa ética no cinismo, é a ideia de autarquia. Autarquia é quando a gente comanda a si mesmo, quando o indivíduo ele é dono do seu próprio destino, da sua própria vida, sempre em harmonia com a natureza, não precisando obedecer essas convenções sociais, essas determinações da sociedade para a gente dizer o que é certo e o que é errado, certo? Tem um episódio muito, uma lenda, né, muito marcante que retrata bem o que é o cinismo, do filósofo Diógenes, que vivia dentro de um barril no meio da floresta. Ele vivia de forma simples, com algumas roupas ali só para se proteger do frio, e vivia dentro de um barril. Essa era a casa dele, porque ele desprezava qualquer coisa que fosse uma convenção humana, uma convenção social, buscando esse contato, essa harmonia com a natureza. E um dia Diógenes estava lá, sentado ao lado do seu barril, tomando um sol. Eis que surge o imperador Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, e vai perguntar para o Diógenes, né, ter uma conversa com ele, e vai dizer o seguinte para o Diógenes: Diógenes, você é um filósofo, um pensador muito conhecido em todo o Império Macedônico, e eu admiro muito o seu pensamento, a sua ideia de harmonia com a natureza, e eu queria te propor, né, para você fazer parte do meu reino, e eu te ofereço tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quiser, você pode me pedir que eu lhe concedo, eu como imperador lhe concedo. E o Diógenes olhou com desprezo para Alexandre o Grande e disse o seguinte: eu não preciso de nada, eu só preciso que você saia da minha frente porque você está fazendo sombra e eu estou tomando sol. Ou seja, essa lenda, né, fala um pouco sobre como o pensamento do cinismo despreza qualquer convenção humana. O imperador é apenas uma convenção, né? A gente decidiu que ele seria importante, seria o nosso governante, mas para o Diógenes isso não era importante. O que era importante era o sol que ele estava tomando naquele momento. Uma outra escola filosófica, né, desse período, né, que a gente chama de filosofia helenística, é o estoicismo, que tem como grande expoente Zenão de Cítio. A ideia do estoicismo está, de certa forma, em diálogo com o cinismo, com essa ideia de que homem e natureza, ou melhor, homem e universo fazem parte de um todo, fazem parte de uma mesma harmonia. Né? Para o estoicismo, o homem,
né, o ser humano, ele é um microcosmos, ou seja, ele é um universo em miniatura, né, dentro daquele indivíduo. E o universo é o macrocosmos. Ou seja, nós somos, enquanto indivíduos, apenas uma parte, uma miniatura daquilo que é o universo todo. E a gente vive bem, a gente alcança a nossa felicidade, a gente vive de forma ética, na medida em que a gente consegue entender a nossa posição dentro do universo, entender que a gente faz parte desse universo e que existem algumas coisas que não adianta a gente lutar contra. Por exemplo, a gente não consegue lutar contra a morte e contra algumas doenças. Por isso a gente deve, para a gente ter uma vida feliz, uma vida ética, uma vida bem vivida, né, quando a gente consegue entender que algumas coisas não estão no nosso controle. Isso faz parte do próprio movimento do universo. É isso que os filósofos do estoicismo vão chamar de apatia. Apatia não é a ideia de ser uma pessoa apática que deixa qualquer coisa acontecer, mas é a ideia de que de aceitar aquilo que a gente não pode controlar. Não se abalar pelos acontecimentos que não podem ser controlados pelo ser humano, né? Então não adianta a gente se revoltar contra a morte, contra a doença, se isso faz parte de um ciclo natural da vida, da natureza. Pro estoicismo, uma vida boa, uma vida bem vivida, uma vida ética, uma vida que busca a felicidade, é uma vida que aceita aquilo que não pode ser controlado. A morte, a doença e o sofrimento. Essa é a ideia de apatia que leva à ataraxia. A ataraxia é essa vida feliz, é essa felicidade, essa vida bem vivida, defendida pelos filósofos do estoicismo. Por fim, vamos falar um pouco sobre o epicurismo. Epicurismo é uma corrente filosófica fundada pelo Epicuro de Samos, né, em que a busca pela felicidade, né, a felicidade ela consiste na busca pelo prazer. Né? A gente encontra uma vida feliz quando a gente está satisfeito, quando as nossas necessidades estão satisfeitas, quando a gente encontra prazer naquilo que a gente faz, naquilo que a gente consome. Mas é importante a gente frisar uma coisa. Diferente do hedonismo, que era uma outra corrente muito presente na Grécia, o prazer para os epicuristas não é um prazer absoluto, um prazer incontrolável. Pelo contrário, é o prazer moderado. É aquele prazer que não vai trazer nenhum tipo de sofrimento, nem para mim nem para os outros. É um prazer que satisfaz aquelas minhas necessidades. Né? É um prazer que busca se afastar das dores físicas, que eles chamam de aponia, e das inquietações ou das frustrações emocionais, que é a ataraxia, ou a felicidade. É um prazer duradouro, não é aquele prazer imediato daquela coisa naquele exato momento, mas um prazer que dura, né, e que não traz consequências futuras. Um bom exemplo para a gente falar desse prazer moderado. Um hedonista, que é aquele que busca o prazer a todo custo, ao se deparar com uma mesa repleta de comidas e bebidas, né, vai se fartar, vai comer até não aguentar mais. Tá certo? O hedonista ele vai buscar esse prazer imediato e sem controle. Só que depois que ele comer tudo que tiver em cima daquela mesa e beber tudo que tiver em cima daquela mesa, ele vai passar mal, ele vai ter indigestão, vai ter uma série de problemas, né, uma série de sofrimentos por conta desse ímpeto de buscar esse prazer imediato. O epicurista, por outro lado, ele vai ver uma mesa farta e ele vai comer apenas aquilo que ele precisa para aquele momento. Porque o prazer para o epicurista ele é um cálculo. É aquilo que eu preciso, aquilo que me satisfaz, mas aquilo que não vai me causar um sofrimento futuro. Então não adianta nada eu comer e depois passar mal. Eu preciso comer na medida certa em que aquilo me satisfaça e não me provoque nenhum mal futuro, não tenha nenhuma consequência negativa no futuro. Tá certo? Então essa é a ideia de prazer para os epicuristas. Né? A felicidade está nessa busca pelo prazer, mas não o prazer desenfreado, o prazer moderado. Consumir ou fazer exatamente o que a gente precisa
né, evitando sofrimentos futuros, dores físicas, sofrimentos emocionais, para que esse prazer seja um prazer pleno e duradouro. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa, deixe seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e bons estudos.